Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui de novo para mais uma videoaula de Geometria Descritiva. No caso galera, hoje nós vamos falar sobre o estudo da reta. Como assim, Denias, o estudo da reta? Então pessoal, eu estava aqui revisando todas as aulas que eu já postei e eu verifiquei que eu dei uma garoteada muito bonita e pulei uma aula sobre o estudo da reta. Que aula foi essa? Olha só, quando estávamos estudando as retas de perfil, eu falei sobre os traços da reta de perfil. No entanto, pessoal, eu só falei sobre o traço horizontal e o traço vertical. Na sequência, eu já pulei para dois casos particulares da reta de perfil, que é quando a reta de perfil é perpendicular ao plano bissetor ímpar e quando a reta de perfil é perpendicular ao plano bissetor par. Nessas, eu expliquei como que se fazia a determinação dos traços no bissetor ímpar e nos traços do bissetor par. No entanto, para a reta, quando ela não está nessa posição particular, eu simplesmente passei batido. Então, para recuperar aí estes 6, 7 anos aí de atraso, eu resolvi então gravar esta aula aqui apenas para isso. Explicar para vocês como se determina o traço no bissetor ímpar e como se determina o traço no bissetor par de uma reta de perfil que não estejam naqueles dois casos particulares, ou seja, quando a reta de perfil não é perpendicular ao plano bissetor ímpar e quando a reta de perfil não é perpendicular ao plano bissetor par. Ok? Ok, né galera? Então, antes de começar a aula em si, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é: inscrevam-se no canal e cliquem em gostei. Pode ser? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos lá, galera. Para explicar como que se determina aí o traço no bissetor ímpar e o traço no bissetor par, eu tenho que relembrar vocês aqui que, para determinar os traços de uma reta de perfil, quando ela não está naquelas posições particulares, nós temos por obrigatoriedade de determinar aí a projeção lateral desta reta, não é isso? É isso. Se você acompanhar aquelas 3 aulas que eu fiz sobre reta de perfil, mais uma aula de projeção lateral, vocês vão relembrar que eu expliquei esta parada aí. Quando eu estava explicando a projeção lateral de um ponto, eu expliquei para vocês que a posição da projeção lateral que este ponto se encontra na épora determina a posição que este ponto está no espaço, certo? Certo. Para quem não lembra, está aqui esta figurinha aqui exemplificando isso. Vamos imaginar aqui o seguinte, pessoal. Linha de chamada em que se encontram os pontos de uma reta de perfil. Linha de terra. Observem que esses dois alinhamentos eles formam uma espécie de eixo cartesiano, entre aspas, não é isso? E aqui, nós temos aqui 4 subdivisões, ó. 1, 2, 3 e 4. Observem, podemos chamar aqui de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, que não estaria errado. Isso aqui até facilita o entendimento de vocês. Pois bem, quando nós temos aqui um ponto situado no primeiro diedro, ele vai ter as suas projeções horizontal abaixo da linha de terra e vertical acima da linha de terra, não é isso? É isso. E a sua projeção lateral, devido ao modo em que se faz a determinação da projeção lateral, ela sempre vai estar localizada aqui, ó, no primeiro quadrante. Já quando um ponto está situado no segundo diedro, devido ao método que utilizamos aqui para determinar a projeção lateral deste ponto, a sua projeção lateral sempre vai se encontrar aqui, ó, sempre vai estar posicionada aqui, ó, no segundo quadrante. Analogamente, quando um ponto está situado no terceiro diedro, ele sempre terá a sua projeção lateral no terceiro quadrante. E um ponto situado no quarto diedro, ele sempre terá a sua projeção lateral no quarto quadrante. Olha só, considerando aqui, ó, o eixo aqui, formado pela linha de chamada aqui da nossa reta, dos pontos da nossa reta, né, com a linha de terra, e a própria linha de terra, que são dois eixos aqui perpendiculares entre si, que dividem aqui esse espaço aqui de trabalho em 4 quadrantes. Ok? Ok, né, galera? Pois bem, sabendo disso, pessoal, como eu já falei aqui, todo ponto situado no primeiro diedro vai estar no primeiro quadrante, no segundo diedro, no segundo quadrante, no terceiro diedro, no terceiro quadrante e no quarto diedro, quarto quadrante. Diante desse fato aqui, para explicar como que se determina a projeção dos traços no bissetor ímpar e no bissetor par de uma reta de perfil que não esteja em uma posição particular, eu vou mostrar aqui com um exemplo bem interessante. Isso aqui eu elaborei de cabeça, olha só. Por que eu elaborei de cabeça? Porque em lugar nenhum você vai encontrar isso daí. Pelo menos nas minhas referências aqui, eu não achei nada que falasse sobre isso. Em nenhum outro vídeo de algum outro canal que
agora já temos mais de uma opção aí de vídeos sobre geometria descritiva aqui no YouTube, também eles não explicam este método que eu vou explicar para vocês. Olha só, aqui eu tenho 6 pontos, o A, o B, o C, o D, o E e o F, ok? Ok, e todos eles pertencem ao mesmo plano de perfil. Ou seja, pessoal, nós sabemos aqui que na geometria descritiva, todos os pontos eles sempre vão estar referenciados a um plano de perfil que é chamado de plano de origem, ok? Ok. E todo plano paralelo a esse plano de origem também é um plano de perfil. Pode ser que eu esteja adiantando aqui, pode ser que alguns que vão assistir essa aula ainda não estudaram sobre plano, mas é isso. Um plano de perfil é um plano que é perpendicular tanto ao plano horizontal de projeção como ao plano vertical de projeção. Todo e qualquer ponto que pertença a um plano de perfil, eles terão a mesma abscissa, ok? Ok, por quê? Porque se esse plano de perfil é paralelo ao plano de origem, então todos os pontos que pertencem a esse plano estarão à mesma distância deste plano de origem, ou seja, distância do ponto ao plano de origem, abscissa. Tranquilo? Tranquilo, né, galera? Pois bem, observem que aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C estão situados no plano bissetor ímpar. O que isso quer dizer? Quando um ponto está situado no plano bissetor ímpar, ele possui o afastamento igual à sua cota, ou seja, em mesmo valor absoluto e em mesmo sinal. Observem, o ponto A tem abscissa 0, afastamento 2 e cota 2. Afastamento e a cota com o mesmo valor absoluto e com o mesmo sinal, ou seja, ambos são positivos. O ponto B tem abscissa 0, pois ele pertence ao mesmo plano de perfil que o ponto A, o afastamento 4 e a cota 4 também. Mesmo valor de afastamento e cota, não é isso? Com o mesmo sinal. E o ponto C tem abscissa 0, afastamento menos 3 e cota menos 3. Continua do mesmo jeito, mesmo valor absoluto, 3 e mesmo sinal, negativo. Certo. Já os pontos E, F e G estão situados no plano bissetor par. Quando um ponto está situado no plano bissetor par, ele se caracteriza por ter o afastamento e a cota iguais em valores absolutos, porém são com sinais contrários. Olha só, o ponto é abscissa 0, pois ele também pertence a esse mesmo plano de perfil que todo mundo está aqui, afastamento menos 4,5 e cota 4,5. Olha só, mesmo valor absoluto, 4,5, sinais contrários, negativo e positivo. A mesma coisa aqui para o D, a mesma coisa aqui para o F. Tranquilo? Tranquilo. Pois vamos aqui então construir a épora de todos esses pontos aqui. Olha só. Pronto. Fiz aqui as projeções aqui do ponto A, do ponto B, do ponto C, do ponto D, do ponto E e do ponto F. Olha só. Pontos situados no bissetor ímpar caracterizam-se em épora por possuir as projeções simétricas em relação à linha de terra. Olha só. Projeção horizontal do ponto A, 2 unidades abaixo da linha de terra. Projeção vertical, 2 unidades acima da linha de terra. Ou seja, simétricos em relação à linha de terra. Pontos pertencentes ao plano bissetor par possuem a propriedade característica de ter o quê? Serem coincidentes no mesmo ponto aqui na linha de terra. O ponto D, mesmo ponto aqui, os dois, projeção horizontal e vertical. O ponto E, mesma coisa, e o ponto F, a mesma coisa. Pois bem, observem, o ponto A e o ponto B eles estão situados no primeiro diedro. O ponto C está situado no terceiro diedro, não é isso? Porque A e B têm o afastamento e a cota positivos. O C tem o afastamento e a cota negativos, ok? Então, como nós já estudamos lá no estudo do ponto, nós sabemos que isso significa que o ponto A e o ponto B estão no primeiro diedro e o ponto C está no terceiro diedro. Com aquela relação que eu acabei de falar, que nós temos aqui uma divisão aqui em 4 espaços, não é isso? Então, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Como eu acabei de explicar também, nós sabemos que o ponto A e o ponto B terá a sua projeção lateral aqui no primeiro quadrante, enquanto que o ponto C terá a sua projeção lateral aqui no terceiro quadrante. E isso sempre vai acontecer. Todo ponto situado no primeiro diedro vai ter a sua projeção lateral no primeiro quadrante. E todo ponto situado no terceiro diedro terá a sua projeção lateral no terceiro quadrante. Feito aqui as projeções laterais de A, de B e de C, nós temos aqui esta construção aqui para a nossa épora. Beleza? Beleza. Então, o ponto D, o ponto E e o ponto F, eles estão situados no bissetor par. Observem que o ponto D ele está situado no segundo diedro. Por quê? Porque ele tem o afastamento negativo e a cota positiva.
O ponto E, mesmo caso, e o ponto F está situado no quarto diedro. Por quê? Porque ele tem o afastamento positivo e a cota negativa. Tranquilo? Tranquilo. Como eu expliquei agora há pouco, o ponto D vai estar situado no segundo quadrante, pois ele está no segundo diedro, no caso, a projeção lateral do ponto D. A projeção lateral do ponto E, mesmo caso, pois o ponto E também está no segundo quadrante. E a projeção lateral do ponto F vai estar situado no quarto quadrante, pois o ponto F está situado no quarto diedro. Beleza! Pronto. Então, pessoal, se eu fizer aqui um segmento que passe pela projeção lateral do ponto A, pela projeção lateral do ponto B e pela projeção lateral do ponto C, vocês vão ver uma coisa bastante interessante. Olha só, fiz aqui este segmento. Se eu fizer o mesmo aqui com o ponto D, ponto E e ponto F, também vai acontecer uma parada bem interessante. Olha só. Observem que este segmento tracejado aqui, ele forma um ângulo de 45 graus com a linha de terra. Olha só. Ele forma 45 graus em relação à linha de terra. Por quê? Porque a distância do ponto A, da projeção horizontal do ponto A, e a distância da projeção vertical do ponto A em relação à linha de terra são iguais. E nós sabemos aqui, quando realizamos a projeção lateral de um ponto, nós transportamos o afastamento daqui de baixo, no caso, não é isso, para a linha de terra. Então, aqui nós temos um quadrado perfeito. E aqui, esse segmento aqui, que vai passar pelo ponto A, pela projeção lateral do ponto B e pela projeção lateral do ponto C, ele é a diagonal deste quadrado perfeito. Beleza? Beleza. Pois bem, aqui para o ponto D, E e F, a mesma coisa. Olha só, temos aqui uma diagonal de 1, 2, 3 quadrados perfeitos. Então, olha só, 45 graus em relação à linha de terra. Observem. Toda vez que vocês forem realizar a projeção lateral de um ponto que está situado no plano bissetor ímpar ou no plano bissetor par, se você ligar esses dois pontos, no caso, dois pontos que estão situados no plano bissetor ímpar ou dois pontos que estão situados no plano bissetor par, o segmento gerado, ele sempre fará um ângulo de 45 graus com a linha de terra. Isso sempre vai acontecer, pessoal. Vocês podem testar aí. Peguem pontos aleatórios, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, sendo a abscissa o afastamento igual à cota. Dois pontos que pertençam a uma mesma reta, no caso. Não é isso? No caso, vai ter a mesma abscissa. Sempre vai acontecer isso, 45 graus em relação à linha de terra. Então, dessa forma, fica bem fácil de se determinar aí as projeções do traço no bissetor ímpar e as projeções aí do traço no bissetor par. Ok, né, galera? Então, para vocês determinarem aí o traço no bissetor ímpar e o traço no bissetor par, temos aqui, eu elaborei aqui essas duas sequências que são bem simples de serem realizadas. Olha só, se eu tenho aqui uma reta AB e eu tenho então a projeção lateral desta reta AB, como que eu vou determinar aí os traços no bissetor ímpar e no bissetor par desta reta? Não vou focar aqui em horizontal e vertical porque eu já expliquei ele pra caramba aí no decorrer das outras aulas aí sobre reta de perfil. Primeiramente, eu vou fazer um segmento que forme um ângulo de 45 graus com a linha de terra. Então, este segmento ele tem que interceptar a projeção lateral da reta. Neste caso aqui, eu devo prolongar a projeção lateral da reta de modo que ele intercepte este segmento aqui. Pronto. No ponto em que o segmento que eu fiz aqui, formando 45 graus em relação à linha de terra, com a projeção lateral da reta, eu vou determinar aqui a projeção lateral do traço no bissetor ímpar. Ok? Ok. Então, se eu já tenho uma projeção lateral, facilmente eu determino aqui as projeções horizontal e vertical no traço no bissetor ímpar. Por quê? Porque eu vou fazer aqui um caminho inverso da determinação da projeção lateral. Ou seja, para determinar a projeção lateral, o que é que eu faço? Eu pego o afastamento do ponto, rebato para a linha de terra. Do ponto em que este rebatimento tocou aqui na linha de terra no sentido anti-horário, eu vou tirar uma perpendicular em relação à linha de terra e vou tirar uma paralela em relação à linha de terra, partindo da projeção vertical aqui do ponto, não é isso? É isso. No ponto de concurso entre essa perpendicular e esta paralela, eu então tenho a projeção lateral do ponto, ok? Ok. Aqui, o que é que eu devo fazer? Eu devo tirar, então, uma paralela em relação à linha de terra, até que esta paralela intercepte a projeção vertical da reta. Vou tirar, então, uma perpendicular em relação à linha de terra e vou rebater esse ponto aqui agora no sentido horário, até que este ponto coincida com a projeção horizontal da reta. Olha só, fiz aqui paralela em relação à linha de terra, projeção vertical do traço no bissetor ímpar,
perpendicular em relação à linha de terra. Pronto, daqui eu rebati no sentido horário e então aqui ó, até este rebatimento interceptar aqui a projeção horizontal da reta, ok? Ok, então determinação do traço no bissexto ímpar, muito simples de ser feita. Então, para vocês não esquecerem, para determinar aqui o traço no bissexto ímpar, a diagonal ela deve estar ou no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, ok? Porque o plano bissexto ímpar ele atravessa o primeiro e o terceiro diedro, beleza? E de acordo com o que eu expliquei aqui para vocês, já fica muito fácil de entender que primeiro quadrante, primeiro diedro, terceiro quadrante, terceiro diedro. Para determinar agora o traço no bissexto par, vamos fazer algo bem análogo, só que agora vamos fazer aqui ó, uma diagonal que atravesse ou o segundo ou no quarto quadrante, que forme aqui ó, 45 graus com a linha de terra. Pronto. Então, eu devo fazer com que a projeção lateral da minha reta intercepte aqui este segmento aqui que formou 45 graus com a linha de terra. Fazendo isso, eu determino então a projeção lateral do traço no bissexto par, beleza? Beleza. Então, mesmo esquema. Paralela em relação à linha de terra, determino a projeção vertical do traço no bissexto par. Perpendicular em relação à linha de terra, rebatimento no sentido horário. E, então, faço aqui o rebatimento tocar aqui a projeção horizontal da reta. Então, eu determino aqui a projeção horizontal do traço no bissexto par. Fazendo isso, olha o que acontece. Projeção horizontal coincidente da projeção vertical do traço no bissexto par. E isso é regra, né, galera? Isso sempre vai acontecer. As projeções no traço no bissexto par, elas sempre serão coincidentes. Então, espero que vocês tenham entendido. E para fixar a ideia, vamos fazer aqui um exemplo. Olha só. Determinar os traços horizontal, vertical, bissexto ímpar e bissexto par da reta de perfil AB, sendo dados o ponto A com abscissa 1, afastamento 2 e cota 4. Já o ponto B com abscissa 1, afastamento 7 e cota menos 2,5. Olha só, a primeira ação é a construção da épura com os dados que nós temos. Pronto, projeção horizontal da reta B, projeção vertical da reta AB, beleza? Beleza. Pois bem, agora vamos determinar aqui as projeções laterais, tanto do ponto A como do ponto B, como projeção horizontal rebatida no sentido anti-horário até a linha de terra, perpendicular em relação à linha de terra, paralela em relação à linha de terra, e assim determinamos aqui tanto a projeção lateral do ponto A como a projeção lateral do ponto B. Beleza? Beleza, né, galera? Agora nós vamos então determinar aqui os traços horizontal, vertical, bissexto ímpar e bissexto par desta reta aqui. Nós já sabemos aqui, por via de regra, que as projeções vertical do traço horizontal e horizontal do traço vertical sempre estarão na linha de terra. Então, nós podemos marcar elas aqui sem medo de errar. Beleza? Beleza. A projeção horizontal do traço horizontal ela é um pouco mais difícil de ser determinada. Já a projeção vertical do traço vertical é bem simples de ser determinada. Por quê? Basta prolongarmos aqui a projeção lateral da reta até que ela intercepte aqui a projeção vertical da reta B. Fazendo isso, eu determino não só a projeção vertical do traço vertical, como a projeção lateral do traço vertical. Beleza? Beleza. Já a projeção horizontal do traço horizontal, para ser realizada, nós necessitamos primeiramente determinar a projeção lateral do traço horizontal. Como? Prolongando a projeção lateral da reta até que ela intercepte aqui a linha de terra. No ponto de concurso aqui da projeção lateral da reta com a linha de terra, nós temos aqui a projeção lateral do traço horizontal. Beleza? Beleza. Agora vamos fazer aqui um rebatimento inverso, que no caso vamos pegar toda essa distância aqui até a projeção lateral do traço horizontal e rebatermos no sentido horário, fazendo com que este rebatimento intercepte aqui ó, a projeção horizontal da reta B. Ao realizarmos isso, nós então determinamos a projeção horizontal do traço horizontal da reta B. Beleza? Beleza. Para finalizar a questão, basta então aqui traço no bissexto ímpar e traço no bissexto par. Vamos então determinar primeiramente o traço no bissexto ímpar, como primeiramente vamos construir um segmento aqui que forme um ângulo de 45 graus com a linha de terra e que esteja aqui ó, atravessando o primeiro e o terceiro quadrantes. Fazendo isso, está aqui. O ponto onde este segmento aqui toca a projeção lateral da reta é onde nós encontramos a projeção
lateral do traço no bissetor ímpar. Pronto. Beleza. Agora, vamos determinar aqui as projeções horizontal e vertical no traço no bissetor ímpar. A vertical é bem simples, não é isso? Como? Por quê? Porque basta tirar aqui uma paralela em relação à linha de terra e fazer com que esta paralela em relação à linha de terra intercepte a projeção vertical da reta B. Fazendo isso aqui, eu determinei então a projeção vertical do traço no bissetor ímpar desta reta. A projeção horizontal, mesmo esquema, perpendicular em relação à linha de terra. E então rebatemos este pontinho aqui no sentido horário até ele interceptar a projeção horizontal da reta B. Feito isso aqui, eu determinei aqui a projeção horizontal no traço no bissetor ímpar. Tranquilo? Tranquilo. Para finalizar a questão, vamos determinar agora as projeções aí do traço no bissetor par. Como? Vamos fazer aqui um segmento agora que passe aqui pelo segundo e quarto quadrante, formando um ângulo de 45 graus com a linha de terra. Ok. Agora eu vou prolongar a minha projeção lateral da reta até que ela intercepte este segmento aqui. Fazendo isso, eu então encontro a projeção lateral do traço no bissetor par. Beleza? Beleza. Agora é feijão com arroz. Paralela em relação à linha de terra, determina a projeção vertical no traço do bissetor par. Perpendicular em relação à linha de terra, rebatimento no sentido horário até interceptar aqui a projeção horizontal da reta, que vai se prolongar por aqui, vai ficar coincidente com a projeção vertical. Então, nós determinamos aqui a projeção horizontal do ponto P, que vai ser coincidente com a projeção vertical do ponto P. E isso sempre acontece. Para ficar bonitinho aqui o nosso resultado, vamos apagar aqui os dois segmentos que foram utilizados como apoio. E assim, nós temos as projeções do traço horizontal, as projeções do traço vertical, as projeções no traço bissetor ímpar e as projeções do traço no bissetor par de uma reta de perfil que não é perpendicular nem ao plano bissetor ímpar e nem ao plano bissetor par. Ou seja, vamos dizer que é uma reta de perfil qualquer. Ok? Ok, né, galera? Então é isso. Espero que todos vocês tenham entendido. Até a nossa próxima videoaula e falou!